Senhor, quando te vejo no sacramento da comunhão, sinto o céu se abrir e uma luz a me atingir, esfriando minha cabeça, esquentando meu coração. Senhor, graças e louvores sejam dadas. Querido irmão, querida irmã, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao site da Catedral Nossa Senhora de Guadalupe. Hoje, neste dia, estou fazendo essa gravação, está chovendo em Foz do Iguaçu. Eu estou aqui na Capela do Santíssimo da atual Catedral e quero te convidar nesse momento a ouvir e logo a seguir a acompanhar a reflexão do Evangelho do 26º domingo do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão, com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tende piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo, e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós, por mais que alguém desejasse. Não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: se não escuto a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, no Evangelho desse 20º domingo do tempo comum, 26º, no Evangelho deste 26º domingo do tempo comum, Jesus nos conta esta parábola, essa história. 2 personagens importantes. Um, sem nome, é designado simplesmente pelo termo homem rico. E o segundo personagem que tem o nome chamado Lázaro. O primeiro era rico. O primeiro fazia festa todos os dias e ao mesmo tempo se vestia com roupas esplêndidas. O segundo era atormentado pela fome e também pela doença, mas era consolado pelos cães que vinham lamber as suas feridas. O mais grave, meu irmão, minha irmã, na vida do primeiro, daquele homem rico, não era a fortuna ou os bens materiais que ele possuía. O mais grave, e que determinou o seu destino na outra vida,
justamente a sua incapacidade de ser solidário, de partilhar, de se compadecer com a miséria de Lázaro. Era incapaz de vê-lo, enxergá-lo, próximo à sua mesa. Era incapaz de vê-lo, enxergá-lo, ao lado da porta da sua casa. Tal indiferença determinou o destino dele. Depois da morte, se inverte toda a sua situação. Antes era consolado pelas riquezas, pelo dinheiro. Depois da morte, ele é atormentado pelas chamas e por um lugar de tormento, que na parábola Jesus traduz como sendo o inferno, Hades ou Sheol no hebraico, mas no latim inferno. Então neste lugar ele acaba mergulhando e ao mesmo tempo recebendo como recompensa daquilo que fez durante a vida. No caso de Lázaro, não foi a pobreza que o salvou, não foi a pobreza que determinou o seu futuro, mas foi a sua humildade. E esse é o grande convite que Deus também nos faz neste domingo. Agirmos como Lázaro, apesar da miséria, apesar da doença, apesar da crise financeira, apesar da pobreza, nós somos chamados, acima de tudo, a vivermos a humildade, a reconhecermos que somente em Deus podemos ter vida. O homem rico vivia como se Deus não existisse. O homem rico vivia como aquele que, acima de tudo, se bastava a si mesmo, enquanto que Lázaro era dependente das coisas de Deus. Um outro dado importante para concluir, meu irmão, minha irmã, que o homem rico, naquele lugar de tormento, gostaria que Lázaro, recebendo autorização do pai Abraão, fosse até ele pelo menos tocar com o dedo, levando assim com o dedo pelo menos uma gota de água para refrescar a sua língua. E o pai Abraão vai responder que entre este lugar onde ele se encontrava, em relação ao lugar que Lázaro estava, havia um abismo. Isso é muito decisivo para dizer que depois da morte, não há mais arrependimento, há um julgamento. E após o julgamento, nós seremos destinados ao céu, ao inferno. E aí não há mais volta. E um outro dado importante para concluir, meu irmão, minha irmã, é que depois que ele se dá conta que não tem como retornar, não tem como sair daquele lugar, ele lembra dos seus irmãos que ainda estavam no mundo. E pede a pai Abraão que enviasse Lázaro de volta para ajudá-los a compreender aquilo que ele não compreendeu, para que os irmãos não parassem no mesmo lugar que ele parou. E a resposta de pai Abraão é que quem foi não volta mais. E aqui nós temos, meu irmão, minha irmã, uma grande prova, uma grande resposta de Jesus, que nós não devemos acreditar na reencarnação, mas na ressurreição. Quem morre não volta. Para aqueles que acreditam na reencarnação, quem morre um dia, ou várias vezes, não só uma vez, mas várias vezes, poderão retornar para expiar as suas culpas e pecados. Então Jesus é claro na parábola, depois da morte, quem morreu não retorna. E Jesus vai lembrar de maneira clara: aqueles que estão no mundo têm os profetas, têm os mensageiros, os instrumentos de Deus, e que são chamados a ouvi-los. Eu concluo, meu irmão, minha irmã, te convidando a participar da Santa Missa na sua paróquia, na sua comunidade, nesse final de semana. E ao mesmo tempo compreenda que Deus não é contra o dinheiro e os bens materiais. Deus quer que você use o dinheiro e os bens materiais de maneira sábia, ajudando de maneira especial aqueles que mais necessitam. Bom domingo e bom final de semana.